Olá! Estamos vivendo um momento delicado por causa da pandemia de coronavírus. Devido à pandemia, tivemos que nos isolar, mas muita coisa nós não precisamos deixar de fazer. Por exemplo, o trabalho pode ser feito em casa, o estudo pode ser feito em casa através do homeschooling, enfim. A tecnologia proporcionou algumas facilidades para que nós pudéssemos transpassar essa pandemia. Junto com a tecnologia, nós temos a internet das coisas, que é algo que está crescendo mundialmente. O que é a internet das coisas? Em resumo, a internet das coisas é você poder acessar todos os dispositivos que produzem algum dado, como sensor, alguma coisa, extrair desse dado alguma informação útil e usar a benefício das pessoas. Por exemplo, um vaso que esteja conectado à internet, um vasinho de planta que esteja conectado à internet, avisa o seu dono que precisa ser regado. Uma lâmpada, por exemplo, pode ser controlada através do celular. Isso é a internet das coisas. Hoje em dia, existem muitos dispositivos que produzem imagens, que são, por exemplo, câmeras IPs, câmeras de segurança, esses produtos imagens, têm acesso à internet. E nós conseguimos utilizar essas imagens para algo em benefício. Verificando essa questão e o coronavírus, e a pandemia de coronavírus, chegamos à conclusão que nós podemos fazer algo em prol da sociedade brasileira, utilizando a internet das coisas, através da utilização das imagens geradas por esses dispositivos. Antes disso, a gente precisa saber como que a transmissão do coronavírus pode ser evitada. Existem 3 itens básicos, todos nós conhecemos: evitar a aglomeração, a assiduidade da pessoa, lavar bem as mãos, álcool em gel e o uso de máscaras. O primeiro item é o mais importante. Então, através de uma aplicação que nós fizemos e através do reconhecimento facial, a gente detecta, utilizando uma imagem de um dispositivo conectado à internet, se existem muitas pessoas aglomeradas, e a nossa aplicação pode mandar um alerta para uma unidade de saúde, um alerta para um órgão de controle do município, enfim, pode fazer com que alguma atitude seja tomada e aquela aglomeração seja evitada. Sendo assim, o uso da internet das coisas em prol da sociedade brasileira pode ser adotado, evitando a transmissão da coronavírus. Vamos ver um pouco mais como a nossa aplicação funciona. Na verdade, nós usamos uma biblioteca do Python, que é a OpenCV, que permite reconhecer rostos, né? A biblioteca OpenCV ela já é bem treinada para isso, então nós temos uma configuração padrão, uma configuração default, que permite que você já tenha uma interação. É claro que tem outro modelo de treinamento bem mais usual, que é bem mais consistente, que é o que nós usamos também no nosso projeto, e que permite reconhecer uma face. Tá? Por que isso é interessante no combate às aglomerações? E o que isso tem a ver também com a internet das coisas? Eu vou, antes de chegar nessa parte, passar um pouquinho sobre o que a mídia pensou sobre isso. Não a mídia em geral, mas também produtora de jogos, enfim. Em 2014, nós tivemos o lançamento de um jogo chamado Watch Dogs, pela Ubisoft. É um jogo de ação e aventura, na verdade, é um jogo de mundo aberto, onde você controla um personagem que tem controle sobre toda a cidade. A cidade é interligada por um sistema operacional central, e parte desse sistema operacional central inclui câmeras que estão espalhadas pela cidade. Por que isso é interessante e o que isso tem a ver com o nosso controle de aglomeração, por exemplo? Essa é uma das formas que a mídia em geral, né, as produtoras, a mídia, encontrou de representar esse caminho de reconhecimento facial. Uma das, ou seja, com reconhecimento facial, não só reconhecimento facial, como também utilizando dispositivos como celular, ou um relógio, etc. Eles têm uma conexão para falar que você é você e as características suas. Por exemplo, se você deve dinheiro para o banco, se você tem envolvimento com gangues, se você tem envolvimento com pessoas específicas, se você possui um carro no seu nome, se a sua conta bancária tem isso, é claro que é uma proposta que vai muito de encontro, né? Vai longe de encontro, na verdade, do que seria no mundo real. Talvez no mundo real nós não tivéssemos essas informações que o jogo tratou. É uma realidade muito diferente, mas deu para entender o contexto. Com o reconhecimento facial pelas câmeras, era possível, por exemplo, entender que você era você, ter as suas qualificações e detectar as pessoas que estão ao seu redor. É muito parecido com o que nós fizemos no OpenCV, a propósito.
Esse jogo ganhou algumas outras interações, eu deixo na tela duas só para a gente ter uma ideia de como que funciona, mas basicamente é assim que funciona a situação. Como que funciona o nosso protótipo? Com algumas linhas de código, isso nós pesquisamos bastante e vimos um modelo de código que se adaptou um pouco à nossa situação, nós conseguimos fazer o seguinte. A detecção por padrão ela é bem simples, ela pega a imagem, certo? Vocês estão vendo a minha imagem, transforma essa imagem em preto e branco, né, em uma escala de cinza, e em seguida ela procura por modelos específicos, certo? Ou seja, eu tenho aqui um par de meias. Se eu fizer isso aqui, tudo bem que ninguém quase me escuta, mas se eu fizer isso aqui, a minha face já quase não é detectada, porque o modelo de treinamento, por exemplo, já é usual para que a minha face esteja limpa. Ou seja, se eu tampo um dos requisitos básicos, eu acabo perdendo uma situação, né? No caso do uso de máscaras, por exemplo. Por isso que também tem uma outra forma de se fazer isso, que é treinando a base de dados, usando aplicações como o TensorFlow, MobileNet, por exemplo, para que o sistema passe a identificar pessoas de máscara e pessoas sem máscara. As aplicações que tem hoje, que existem hoje, elas detectam se a pessoa usa a máscara corretamente, novamente o par de meias. Aqui eu estaria usando uma máscara corretamente, tá? Aqui eu estaria usando uma máscara de uma forma incorreta, e aqui eu estaria sem máscara, né? Eu estaria sem máscara e com a máscara pendurada no pescoço, que é uma coisa usual. Então, o nosso software funciona assim. No trabalho desenvolvido, pôde-se verificar que no que tange à detecção de aglomeração, hoje em dia não existem soluções em uso. O mais próximo desse tipo de solução seria o CIMI, Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente, que foi instituído pelo governo do estado de São Paulo, usa uma lógica um pouco diferente, o resultado final também não é exatamente o mesmo, mas é uma ferramenta com aplicação similar. Com a detecção dessas aglomerações, um grande problema seria combatido com certa facilidade, que são as aglomerações clandestinas. Pois além de detectar a aglomeração, o recurso permite gravar a imagem das faces das pessoas, então facilita bastante o reconhecimento de quem estava presente. Então, como uma ferramenta de combate às festinhas clandestinas, prova sua utilidade. Outro ponto bastante importante é que ela tem baixo custo de implantação. Pode usar a rede já implantada, a exemplo de algumas cidades que já possuem uma rede de monitoramento e locais que possuem rede de segurança também. Então, onde já existe uma rede própria instalada, não há necessidade, a não ser que se detecte algum ponto cego ou alguma região adicional que queira, mas o que já tem instalado já é possível de se utilizar desde que conste com uma conexão Wi-Fi de internet. E também utilizando os recursos em nuvem, a aplicação ainda fica com um custo mais baixo de utilização e aumenta bastante a disponibilidade e a rapidez, reduzindo também drasticamente o custo de implantação, de manutenção. Então, entende-se que é uma ideia muito boa, bastante útil, bastante facilitada de se implantar, custo baixo e fácil de se treinar os times envolvidos aí na utilização e na manutenção do sistema.